Você acredita em santo? Ou melhor, católicos adoram santos? Santos são deuses? É pecado ter santo, falar de santo, pedir aos santos? Os santos fazem parte do cristianismo? Neste vídeo, que é o primeiro da série sobre santidade, você vai aprender primeiramente o que os santos não são. E também vai começar a entender o que eles são, afinal. Então, chavalones, não desrespeitando ninguém, mas se você não for burro... Não seja burro! A partir deste vídeo, você vai mudar o seu entendimento, mudar a sua compreensão e destruir alguns preconceitos que você tem em relação a este assunto. É só você não sair daí e me acompanhar depois da vinheta. Que onda, raça? Você está em mais um vídeo do canal Catholic Cholo e neste vídeo você vai começar a entender o que são os santos dentro do cristianismo. Assistindo com atenção, com certeza você vai começar a entender, primeiramente, o que os santos não são, segundo, o que eles são, qual o papel dos santos dentro da história da igreja, dentro da história do cristianismo, dentro da religião cristã. Só para adiantar para vocês, este vídeo não vai tratar de imagens, afinal, santos são uma coisa, imagens são outra coisa. Estão relacionados, mas não se trata do mesmo assunto, e é claro que eu vou deixar para fazer um vídeo sobre imagens posteriormente. Mas antes de mais nada, eu peço duas coisas para você. A primeira delas é que, se você não conhece o nosso clube de membros do canal Catholic Cholo, assista o vídeo que eu vou deixar logo aí abaixo. Fala um pouquinho a respeito de como você pode colaborar, ajudar para que este canal continue se mantendo, continue crescendo e produzindo mais conteúdo. E a segunda coisa é, não deixe de curtir este vídeo e principalmente de comentar logo abaixo o que você achou, se você entendeu, se você tem alguma dúvida, se você mesmo discorda e quer que eu aprofunde mais algum destes assuntos. Deixa aí seu comentário, chamaco. Isso não vai doer nada, vai consumir aí alguns segundinhos apenas e vai nos estar fortalecendo nessa iniciativa. Também gostaria de deixar um grande saludo aí à nossa apoiadora do canal Catholic Cholo, faz parte inclusive do clube de membros e acessa o nosso curso de História da Igreja em detalhes. Vale lembrar, para quem não sabe do que estou falando, vou deixar também o link na descrição do vídeo e no card logo acima. Bom, mas um grande saludo aí à Priscila Giovana, que é amiga do nosso canal Catholic Cholo. Bom, mas sem mais enrolações, iniciando agora o tema, a primeira coisa que nós devemos ter em mente é responder às seguintes perguntas. Os santos são deuses? A Virgem Maria é uma deusa? Santo Antônio, São Jorge, São José são deuses? A resposta é curta, simples e direta. Não, não são. Bom, isso deve estar muito bem claro tanto para os católicos, que obviamente devem conhecer a sua própria fé, como mesmo para aqueles que não são católicos, mas que são honestos e já devem ter percebido que o catolicismo, a fé cristã católica, é uma fé monoteísta. E o que isso significa, chavalones? Significa que nós cremos em um único e mesmo Deus. Não cremos em deuses, não cremos em divindades, ou seja, nós cremos em um único e mesmo Deus. Certo. Mas então, quem são os santos e para que eles servem? Bom, uma outra afirmação que certamente você já ouviu, talvez até já tenha repetido, é que santo é só Deus. E aí, isso é verdade ou não? Nós cristãos católicos cremos dessa forma também? E a resposta é sim, é verdade. Santo só Deus. Ora, mas isso vai parecer meio contraditório, não é mesmo? Bueno, não se preocupe, logo a seguir você vai entender o que isso quer dizer e você vai perceber que não há contradição alguma em nós termos os santos dentro do cristianismo. Mas para que a gente consiga desenvolver esse raciocínio, primeiro há de se pensar numa outra afirmação que é muito repetida por aí, que é a seguinte: onde que existe esse negócio de santo na Bíblia? Não tem santo na Bíblia. E eu posso dizer para vocês que sim, os santos estão na Bíblia. Bom, para começo de conversa, nós podemos analisar que o termo santo ele é muito empregado pelo apóstolo São Paulo quando vai escrever as suas cartas aos cristãos espalhados pelas comunidades por ele fundadas. Então a gente vê isso várias vezes sendo repetido pelo apóstolo Paulo. Por exemplo, na sua primeira epístola aos Efésios, no capítulo 1, São Paulo diz o seguinte: a todos os santos que estão em Éfeso. Bom, em uma outra oportunidade, o mesmo apóstolo São Paulo diz a mesma coisa praticamente. Ele diz: a todos os santos que estão por toda a Acaia.
Essa afirmação está na sua segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 1, versículo também 1. Por sua vez, o apóstolo São João, em seu livro do Apocalipse, diz o seguinte: eis o momento para apelar para a paciência dos santos. Isso está no livro do Apocalipse, no capítulo 14, versículo 12. No mesmo livro do Apocalipse, no capítulo 16, versículo 6, São João diz as seguintes palavras: porque eles derramaram o sangue dos santos e dos profetas. Bueno, chavalones, só aí eu já mostrei para vocês que sim, o termo santo, a palavra santo, o referir-se a pessoas, a cristãos, pelo adjetivo de santo, está assim na Bíblia. Tá bom. Mas por outro lado, na mesma Bíblia, nós temos a seguinte afirmação: santo é só Deus. Vejamos. No próprio livro do Apocalipse, este mesmo livro que, como eu disse anteriormente, foi escrito pelo apóstolo São João, diz o seguinte: quem não temerá, Senhor, e não glorificará o teu nome? Só tu és santo, e todas as nações virão prostrar-se diante de ti. Isso está no livro do Apocalipse, no capítulo 15, versículo 4. Pois é, irmãos, e aí? Agora nós temos um problema. Afinal, a Bíblia, ela se contradiz, né? Existe uma contradição aí. Só Deus é santo, é o que diz a Bíblia. Mas a mesma Bíblia chama aos fiéis de santos. O apóstolo São João, no livro do Apocalipse, diz que só Deus é santo. Mas depois o mesmo apóstolo São João menciona o sangue derramado dos santos. E aí? São João, ele é meio esquizofrênico? É claro que não. A resposta real, a resposta correta é que realmente só o Senhor é santo. Por isso eu disse anteriormente que também nós cristãos católicos cremos que só Deus é santo. Ora, mas então como compreender essa outra utilização da palavra santo para os fiéis? E depois entender por que nós católicos chamamos algumas pessoas de santos. Preste muita atenção no que eu vou explicar. Bom, primeiramente há de se lembrar que o ser humano em si, ele é falho, ele é pecador, ele é imperfeito. Ora, da mesma forma que nós sabemos que somos assim, cremos também que Deus, ele é totalmente o oposto a isso. Deus, ele é não apenas eterno, não apenas onipotente, onipresente, onisciente, misericordioso e todos os demais adjetivos que você já sabe que nós cremos. Nós, como cristãos católicos, cremos também que Deus, ele é perfeitíssimo, ou seja, sem falha, sem imperfeições, sem máculas, sem erros, sem desordens. Consequentemente, ele é puríssimo e santíssimo. Portanto, Deus, ele é a pureza, ele é a santidade. Da mesma forma que ele é a existência. Deus não existe, Deus é a existência em si. E assim como Deus, ele é a existência e, portanto, nós sim existimos porque nós participamos da existência de Deus, vamos entender rapidamente aí. Nós só existimos porque Deus, que é a própria existência, permite que nós compartilhemos da existência dele. Se Deus não quiser, nós não existimos mais. Da mesma forma que antes nós não existíamos. E isso não alterava em nada o mundo, a ordem, a existência das coisas. Eu não existia e o mundão, o universo estava aí do mesmo jeito. Ok, mas pela bondade de Deus, ele que é, da mesma forma como ele se revelou a Moisés, aquele que é, este Deus que é, compartilha sua existência comigo e me permite, portanto, que eu exista. A minha existência depende do próprio Deus. Da mesma forma, este Deus que é, como nós vimos, ele também é a santidade, a perfeição, a pureza, a bondade, a verdade, a beleza. Este Deus, ele é a santidade. E dessa forma, ele também quer que nós partilhemos da sua santidade. Ele quer que o ser humano participe da santidade dele. Ou seja, quanto mais nós participamos da santidade de Deus, mais nós nos tornamos santos. E o próprio Deus quer isso. E antes de explicar como isso funciona, alguns já vão questionar, não, santo é só Deus, e quando você atribui santidade a um ser humano falho, pecador, você está roubando a santidade de Deus e a glória que é devida a ele. Irmãos, isso aí não tem nada a ver. Um exemplo, fazendo uma analogia aqui para que você consiga entender, é quando nós falamos, por exemplo, do Sol. O Sol é fonte de luz
e fonte de calor. No entanto, o Sol ele permite que outros seres partilhem do seu calor e da sua luz. Então, por exemplo, a Lua. A Lua por si não tem luz. No entanto, a Lua ela consegue refletir a luz do Sol. A Lua, portanto, iluminada, como nós vemos, nada mais é do que um reflexo da luz solar. E a luz do Sol presente na Lua não faz com que o Sol ele fique com menos calor ou com menos luz. Assim como o Sol também na Terra. Ele esquenta, ele aquece, ele ilumina. A gente vê aí uma manhã ensolarada. Isso não diminui em nada a luz do Sol, muito pelo contrário. O Sol ele consegue iluminar a Terra sem que ele perca calor e luz. E assim também é Deus. Deus ele é a santidade e ele consegue compartilhar essa santidade com aqueles que querem dela se aproveitar. Então, quanto mais os seres se aproximam do Sol, mais quentes e mais iluminados eles estão. Quanto mais um ser humano se aproxima de Deus, mais santo ele se torna, porque ele participa da santidade que é o próprio Deus. E para resumir essa conversa, irmãos, e fazer você acreditar nisso que eu estou falando, o próprio Deus ele quer que nós sejamos santos. Ele quer que nós participemos de sua santidade. Ele quer que você aí que está do outro lado, seja santo. E isso inclusive está explícito na própria Escritura que nós vimos anteriormente, que revela que só Deus é santo. Onde isso? Vejamos também. Vós vos santificareis e sereis santos, porque eu sou santo. Isso está no livro de Levítico, capítulo 11, versículo 44. Também no mesmo livro de Levítico, no capítulo 20, versículo 7, nós vemos o seguinte: santificai-vos e sede santos, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Bom, e para finalizar também na primeira epístola do apóstolo São Pedro, no capítulo 1, nós temos o seguinte: sede santos, porque eu sou santo. Isso está na primeira epístola de São Pedro, no capítulo 1, versículo 16. Sendo assim, chavalhones, nós vemos que, como cristãos, nós somos chamados a ser santos. Nós somos chamados a participar da santidade de Deus. E nós somos chamados por quem? Ora, pelo próprio Deus. Ele não só diz que é sim possível ser santo, como ele quer que nós sejamos santos. Bom, então respondendo à pergunta do início do vídeo, não, os santos não são deuses, nós não cremos que eles são deuses, não existem deuses, nós cremos apenas em um único Deus que é santo e que, portanto, permite que nós, seus seguidores, seus filhos, participemos da sua santidade. Tá bom, agora que você já entendeu isso, vamos aos santos propriamente falando. Quem foram eles? Quem são eles? Bom, os santos, para começo de conversa, não são figuras míticas, não são seres imagináveis, não são entidades. Os santos foram pessoas, como eu, como você que está aí me assistindo. Pessoas normais, pessoas comuns, nascidas de homem e mulher, pessoas que viveram nessa terra, só que viveram de uma forma diferente. Atenderam ao chamado do próprio Senhor, que queria que eles fossem santos, como quer que eu e você sejamos também. Nesse sentido, portanto, os santos apenas foram pessoas que obedeceram e seguiram a vontade de Deus. Sendo assim, os santos foram pessoas que viveram conforme a vontade de Deus. Os santos foram pessoas que viveram o Evangelho, que praticaram aquilo que está no Evangelho. Os santos são pessoas que corresponderam à graça divina, porque Deus nos dá a sua graça, e se nós correspondemos, nós nos aproximamos dele e vivemos a santidade. Às vezes nós rejeitamos a graça de Deus e é por isso que o mundo tá essa merda que vocês vê por aí. Os santos foram pessoas que viveram uma amizade com Deus, que viveram uma intimidade com Deus. Eram pessoas de oração, eram pessoas que viviam intimamente conectadas a Deus, através da oração, através dos sacramentos. Os santos, portanto, eram pessoas que viveram mergulhadas em Deus, imersas em Deus. Eles estavam em Deus e Deus neles. E dessa forma viveram, dessa forma morreram, dessa forma permanecem unidas a Deus.
Chavalones, antes de continuar o vídeo, só lembrando, se você não é inscrito aqui no canal Catholic Cholo, não deixe de apertar o botão aí de inscrição e também de deixar um comentário sobre o que você achou, se você entendeu até aqui a explicação, se agora faz sentido para você qual é o papel dos santos dentro do cristianismo, dentro da igreja. Bom, mas fechando, concluindo nosso raciocínio, portanto, nós vemos que a figura dos santos ela está presente dentro da história da igreja ao longo dos 2000 anos. E isso nós vemos inclusive que não se dá apenas dentro da igreja católica apostólica romana. Nós vemos que os santos estão dentro da história da igreja ao longo dos seus 2000 anos, mesmo das comunidades que se separaram da igreja romana ao longo deste caminhar de 2 milênios. Nós vemos, portanto, que os cristãos ortodoxos veneram os santos. Cristãos estes pertencentes às igrejas ortodoxas que separaram da igreja católica no ano de 1054. Os santos fazem parte do cristianismo pré-calcedoniano, ou seja, das igrejas que se separaram de nós no concílio de Calcedônia no ano de 451. E mesmo nas igrejas pré-efesinas, ou seja, aquelas igrejas que se separaram da igreja católica romana no concílio de Éfeso no ano de 431. Portanto, dentro de toda essa comunidade cristã bimilenar, comunidade cristã apostólica, que vem desde os apóstolos, existe a figura dos santos, existem os santos venerados, imitados e honrados, existe a santidade. Apenas como curiosidade, até mesmo dentro das igrejas protestantes históricas, como a igreja anglicana, por exemplo, existe a figura dos santos que são venerados por eles também. E cá entre nós, dentro de todo o cristianismo existe a veneração a figuras bíblicas. Você aí muitas vezes, meu irmão, que é protestante, às vezes protestante mais recente, né, o chamado evangélico, pentecostal, enfim. Você venera figuras como a figura de Moisés, de Abraão, os justos da Bíblia. Ora, a palavra justo, estes justos, nada mais são do que os santos, né? Uma outra forma, um outro adjetivo de tratar aqueles que são homens e mulheres próximos a Deus. E você não tem nenhuma dificuldade em entender isso. Ora, estes mesmos para nós são os santos, inclusive veneramos, são Abraão, são Moisés e assim por diante. Dessa forma, portanto, irmãos, já sabemos quem são os santos dentro da igreja, dentro do cristianismo. Agora, como nós lidamos com eles, a questão da veneração, a questão dos milagres, da intercessão, a questão das imagens, tudo isso eu vou deixar para vídeos que eu vou gravar posteriormente. Eu espero pelo menos que com este primeiro vídeo você já tenha entendido o que os santos não são. Não são deuses e nós não os adoramos. Nós adoramos apenas a Deus, o único Deus que se revela na Trindade Santíssima. Agora, como que nós nos relacionamos com os santos e essas outras situações ou problemas controversos aí, vou deixar para gravar aí novos vídeos que vão explicar melhor estes detalhes. Certo, chavalones, é isso. Peço para você que deixe um comentário logo abaixo aí sobre o que você achou desse vídeo, se eu consegui esclarecer algumas dúvidas a respeito desse assunto. Se você tem outras, também deixe perguntas aí, deixe questionamentos, até mesmo discordâncias, eu vou responder tudo isso nos vídeos futuros que eu vou gravar a respeito deste assunto. Certo? Vou finalizando por aqui, desejando um grande saludo a todos vocês, desejando inclusive a intercessão e a proteção da Santíssima Virgem de Guadalupe, não uma deusa, mas sim a Mãe de Jesus Cristo e nossa Mãe. E vou fechando, portanto, esse vídeo dessa forma, desejando um grande saludo e as bênçãos celestiais sobre todos vocês. Você está no canal Catholic Cholo e que viva Cristo Rei.